Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar com uma pergunta. O que é amar? Amar uma pessoa, amar um povo, amar o mundo. O que é amar? Eu sou a professora Norma, doutora em Ciências da Educação, e esse é o canal Nosso Cantinho de Interagir. Você que já está inscrito, é muito bom ter você aqui conosco. E você que está entrando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreve para que você possa acompanhar todos os vídeos, ok? Vamos agora observar como alguns elementos podem nos ajudar e muito a compreender o texto. E aí nós vamos compreender, e bem, o que é amar. Vamos para o texto. Eu estou colocando o texto agora aqui na tela para vocês. O que é interessante observar? O porquê, o que, precedido de tal maneira, o para quê e o mas. Quase sempre, quando lemos um texto, a leitura, ou seja, a compreensão é superficial. Quando observamos os elementos e o que ele vem introduzir dentro da estrutura do parágrafo, fica muito mais fácil e mais, vamos dizer assim, mais profunda a nossa compreensão. Vamos ler o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aqui está o quê, né? Alguns textos está, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesta versão está para que todo que nele crê não pereça, que tem o mesmo significado. Vamos lá, observando esses elementos que eu estou marcando agora para vocês. O porquê, o que, o para quê e o mas. Quem está assistindo e ficou até agora, não sai não, já pensando que entende bem, que já leu várias vezes esse texto, que compreende muito bem. Porque esses elementos você vai observar, vocês vão observar, que vai dar um outro sentido agora no texto, em relação a o que é amar realmente. Para começar, o porquê aí, ele não indica uma pergunta. Não é, por que Deus amou o mundo de tal maneira? Não é pergunta. Afirma. E nessa afirmação, observe que esse porquê, ele pode estar introduzindo uma explicação, uma causa. Aí o que a gente tem que fazer? Nós precisamos observar o versículo 14 e o 15. E vamos perceber com muita clareza que esse porquê vai introduzir uma causa. E nós vamos ver uma causa aí no porquê. Nesse que, né, que deu o seu filho, uma consequência, no para que, uma finalidade, e no mais aí uma compensação. Norma, não estou entendendo causa, consequência, em relação a apresentar no texto, Deus amou o mundo, é a causa, né? Quando você diz, por que Deus amou o mundo? Então, esse porquê você até pode trocar para visto que, uma vez que ele amou tanto o mundo, que como consequência, né, poderíamos trocar o tal maneira para tanto. Amou o mundo tanto que como consequência deste amor, ele deu o seu único filho, ele deu o seu filho unigênito. Ok? Percebemos que aí eu tenho causa e consequência. A causa, né? O homem vivia no pecado. Então ele estava morrendo nesse pecado. E para que ele tivesse vida, Deus amou tanto, né? Então a causa para ele dar seu filho foi amar. Ele amou tanto o mundo. Amar é um verbo significativo. Quem ama, ama alguma coisa, ama alguém. Ele amou o mundo, mas foi de tal forma, de tal maneira, tanto, que aí vem a consequência. Ele deu seu único filho. Mas com uma finalidade, não deu por dar a morte, seu único filho, morte de cruz. Ele não deu por dar o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar. Ele tinha uma finalidade. E olha que finalidade, para que todo o que nele crê não sofra, não pereça. Como assim, Norma? Observe
como quando quem crê, crê em algo, crê em alguma coisa, crer nele. Nele quem? Aí, no caso, observe o Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito? O Senhor Jesus, quem ele enviou à terra para morrer por cada um de nós. E aí, quando é colocado deu, né, amou, verbo significativo, amou alguém, alguma coisa, o mundo. O mundo é o objeto que recebeu, né, o amor. Amou ao mundo. E aí, que deu também é um verbo significativo. Deu alguém, deu o seu único filho, deu Jesus. Com qual finalidade? Não sofrer. Então, para que o homem não sofresse, mas todo homem, Norma, então, não, aí no caso não vai sofrer. Não, olha só, para que todo, não são todos. Ele não disse para que todos não pereçam. Presta bem atenção nisso daqui, que aí as pessoas não entendem, porque lê de forma rápida, superficial, e não percebe os meandros do texto. Para que haja uma boa compreensão, eu preciso entender as particularidades do texto. Não é para que todos que creem não pereçam, não, para todo o que crê. É individual. Observaram isso? É individual. O todo não significa todas as pessoas do mundo. O todo significa todo individual, o que crê. Então, todo aquele que crê, esse sim não sofrerá. Agora, quem não crê, é o que diz o texto, parágrafo, está à mercê da sua própria sorte. Mas aquele que crê, não pereça, não sofra, mas tenha vida eterna. Geralmente, nós percebemos o mas como elemento opositivo, né, de oposição, de contraste. Mas observem bem, esse mas aí não é contraste, não é oposição. Esse mas aí vai indicar uma outra coisa. Quase sempre quando as pessoas veem o mais, diz, é uma oposição ao texto anterior. Mas não pode ser oposição. Não pereça. Se fosse para aquele que pereça, mas tem a vida eterna. Aí sim, mas prestem bem atenção. Vou marcar também agora o não pereça. Então a finalidade aí é para aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. Há uma compensação. Não sofra e tenha algo mais do que não sofrer. Porque já não sofrer é muito bom. E todo aquele que realmente crê que Jesus é o Filho de Deus, não sofra. Mas não sofrer seria pouco, é muito mais. Então eu vejo como uma compensação esse elemento coesivo aí mais, que é ter a vida eterna. Incrível, né? Então, quando a gente percebe a causa, a consequência para esta causa, a finalidade para que tudo ocorra, e aí nós tenhamos vida eterna, esse é o amor verdadeiro, aquele que dá a sua vida pelo outro, sem ter feito nada. Então, o versículo em João 3,16 diz exatamente isso. Através de uma causa, introduzido pelo porquê, através de uma consequência, introduzido pelo quê, com o seu antecessor tal maneira, apresentando para a gente uma finalidade, com o para quê, introduz essa finalidade, e o mas, nos mostrando uma compensação, que além de não sofrer, temos mais algo em vista, que é bem melhor, que é a vida eterna. Pensa nisso, pensa nesse amor de Deus para com a humanidade, além de criar todas as coisas, que eu estou colocando nesse vídeo algo sobre isso, além de criar tudo, ele deu o Senhor Jesus com a única finalidade que nós não sofrêssemos e
e que tenhamos uma vida eterna com eles. Já pensaram nessa palavra? Vida eterna? Você era bem novinho, né? Novinha. Quantos anos você tem agora? Tudo é efêmero, tudo passa muito rápido. A casa tem um morador e esse morador é eterno. Para ter uma vida eterna com Deus, se entende o que diz aí esse texto. Que todo o que nele crê é que não pereça. Todo o que nele crê é que tem a vida eterna. Ok? Espero que você tenha entendido esses elementos que introduzem algo ao texto e que nos traz mais argumentos, nos traz mais detalhes sobre o texto. Eu acho que se você conhecia esse texto, esse parágrafo, né, versículo bíblico, talvez você nunca parou para pensar o que é causa nesse versículo, o que é uma consequência aí e qual era a finalidade, ok?